Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à Casa da Paz, para mais uma noite de estudos e reflexões. Hoje, a nossa palestra é com a nossa irmã Denise Correia Macedo, que faz parte da Casa Espírita Seara Fraterna, no Catete. O tema de sua palestra é Trabalhadores da Vinha. E para nossa harmonização, nós temos do livro Rumo Certo, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, capítulo 33,
dentre os obreiros. Dos obreiros que se te fizeram colaboradores e amigos no campo do bem, conhecerás muito deles na condição de representantes de faixas diversas da evolução humana. Aqueles que começam entusiasticamente na trilha da obra, lançando-se arrojados planos de ação, e abandonam o apostolado nos alicerces, com receio do sacrifício. Os que chegam otimistas, louvando as perspectivas do trabalho, e deixam a tarefa assim que se observam a complexidade e a extensão. Os que recolheram benefícios da seara e regressaram a ela, prometendo auxílio e reconhecimento, mas largam-na às vezes de improviso, tão logo se vejam chamados a aprender quanto custa o esforço da sementeira. Os que formulam projetos avançados de renovação sob pretexto de se atender ao progresso e retiram-se quando observam quanto suor e quanta distância existem sempre entre a teoria e a realização. E aqueles, os que supõem na gleba um filão de recursos fáceis e fogem dela logo que tomam pessoalmente o peso da charrua de obrigações que lhes compete movimentar. Entretanto, ao lado desses cooperadores, sem dúvida respeitáveis, mas ainda inabilitados para os compromissos de longa duração, encontrarás aqueles outros, os que conhecem a importância da paz de espírito e não se arredam da empreitada que lhes coube, prosseguindo no desempenho dos deveres que abraçaram, ainda mesmo quando isso lhes custava o pão amassado com lágrimas nos testemunhos de fé e abnegação, dia por dia. Forma entre esses que se mostram decididos a pagar o preço da própria ascensão, e reconhecerás para logo que o obreiro digno do salário da felicidade e da paz, nos erários da vida eterna, será sempre aquele que caminha para a frente, com a obra no pensamento e no coração, a pleno esquecimento de si mesmo, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando, amando e construindo, a serviço do bem de todos até o fim. Uma bela lição, que se de fato queremos ser obreiros do bem, né, não podemos ser desertores da situação, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, agradecendo essa oportunidade de estudo bendito, de conhecimentos que nós adquirimos. Senhor, te somos gratos imensamente por tantas bênçãos recebidas e por mais essa oportunidade, Senhor, que temos de ter um pouco mais de conhecimento, de colocar esse conhecimento em nosso dia a dia, em nossos corações. Abençoa a nossa irmã Denise, Senhor, que suas palavras possam tocar os nossos corações, para que possamos com mais facilidade interiorizar as suas lições. Obrigada por tudo e esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa palestra. Olá, amigos do 24º Seu, sou Denise Correia. Venho dar início a mais uma palestra espírita, cujo tema é os trabalhadores da vinha. Então vamos refletir a partir das inspirações dos espíritos, vindos do Evangelho, vindos dos ensinamentos do alto. Então estamos juntos, vou colocar aqui a apresentação para seguirmos as orientações dos espíritos. Agora sim, trabalhadores da vinha, vamos dar início à nossa apresentação. Temos então no texto do Evangelho, no capítulo 20, o texto vindo de Mateus,
onde nós encontramos a mensagem do Cristo trazida, contada àqueles que estavam ao seu redor, a respeito dos ensinos do reino dos céus. Então, uma série de parábolas em que Jesus compara o reino dos céus com coisas comuns do dia a dia, onde as pessoas possam compreender do que ele está falando, porque sua linguagem é muito abstrata e as figuras que ele cria são muito simples para aquele povo que era agricultor, que era em sua maioria pastor de rebanhos, que eram pessoas que não tinham muita instrução. Então, quando ele falava, procurava colocar nas suas parábolas essas figuras ligadas aos que eram mais simples, para que eles pudessem entender. E até os dias de hoje, nós seguimos percebendo, compreendendo essas figuras como sendo então as lições do Mestre. Então tenho aqui para nós um trechinho da parábola, que eu vou ampliar aqui para ver se a gente consegue ler, o texto da parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, imaginando aquele agricultor que estava com a colheita a ser feita e ele não poderia sozinho colher todas as uvas. Então sai buscando lugares onde estão os homens que querem trabalhar e vai buscar esses homens. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então ele encontrou alguns e mandou para a sua vinha e combinou que pagaria o dinheiro da época lá, 1 denário. Saiu de novo à 3ª hora do dia, então vamos imaginar às 9 horas da manhã, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhe: Ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª, a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Então ele saiu, vamos imaginar, mais ou menos ao meio-dia, depois às 3 da tarde, e ainda tinha gente lá querendo trabalhar, e ele falou a mesma coisa: vou pagar o que for razoável para vocês. E saindo mais uma vez a 10ª hora, então 5 da tarde, quase não tinha mais o que fazer, mas ele foi de novo. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E eles então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Então mandou-os também para a vinha, para os assalariar. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Então os últimos que chegaram lá receberam primeiro e receberam a quantidade que ele tinha combinado com os primeiros, que ficaram lá desde 6 da manhã, 8 da manhã. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Eles estavam meio indignados, com razão. Ficaram lá trabalhando o dia inteiro, chega outros depois e recebem a mesma coisa. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionasse comigo receber 1 denário pelo teu dia? Então nós não combinamos isso, que eu ia pagar um dinheiro aí pelo seu dia? Então esse denário é isso que nós combinamos. Toma o que te pertence e vai, te apraz-me a mim dar a esses últimos tanto quanto a ti.
Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom? Então, ele disse que ele tinha o direito de pagar o que ele quisesse, né? As pessoas que foram trabalhar na sua vinha. Tinha combinado com eles 1 denário, foi isso que ele pagou. Aí a parábola fecha, né, com essa máxima que até hoje a gente fica pensando sobre ela. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que é todo dedicado a essa parábola. E como toda parábola tem muita significação aí, tem muita história aí que nós não entendemos bem, né? Porque fica só no símbolo. Vamos tentar compreendê-la. Então, algumas das explicações dessa parábola nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde percebemos a intenção dos espíritos de nos trazerem informações sobre esta parábola. Então, explicando, né, diz-nos o Evangelho: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, se ele estava lá esperando para trabalhar, não pode ser porque ele estava com preguiça de trabalhar, simplesmente porque ele tenha esperado, né, esse tempo todo e ninguém o contratou. Tem ele o direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas faltava o labor. Então ele queria trabalhar, né? Só não trabalhou porque ninguém o convidou para o trabalho. Isso é uma das importâncias dessa parábola. Esclarecer bem que aquele que quer trabalhar, ele vai buscar o trabalho e fica esperando, né? Até mesmo que fosse a última hora, fica lá esperando para trabalhar. E outros têm oportunidades desde cedo do trabalho, então já começam mais cedo. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando só a última hora que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar um pouco o patrão, a quem não conheço e não estimo, quanto mais tarde melhor. Esse tal, meus amigos, não teria sido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então, prestar atenção que ele aí não está querendo trabalhar, ele está querendo enrolar, né, esperar até o fim do dia, mas não foi o caso. Então segue o Espírito Constantino: bons espíritas, meus amados, sois todos obreiros da última hora. Então essa informação do Espírito Constantino, que está no Evangelho capítulo 20, é para nós algo reconfortante, porque sabemos que nesse finzinho das provas e expiações, no momento próximo à transição planetária que nós já estamos vivenciando, é muito importante o trabalho dos espíritas, que em outras épocas já foram trabalhadores das primeiras horas, né, como o próprio Evangelho nos diz, que vem a revelação de Moisés, né, então são os das primeiras horas. Então aqueles que ao longo das encarnações vieram se dedicando ao trabalho espiritual, seja aqui ou ali em outras religiões ou em locais ligados à alta espiritualidade, buscando aí oportunidade de trabalhar. Então os espíritas são esses da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos vieste quando foste chamados, um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela.
Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que foram para vós a eternidade. Então, muitos de nós tivemos em outras oportunidades e não fomos para a vinha trabalhar. Apenas ficamos aguardando, né, esse tempo passar. Não tínhamos a maturidade de nos oferecer para o trabalho. Então, o Senhor está aguardando que nós despertemos para a necessidade desse trabalho no bem. Despertemos para a força que temos internamente ao trabalhar na vinha do Senhor. Então, Constantino, esse espírito que nos deixa essas informações, nos traz a importância, né, dos espíritas se compreenderem como os trabalhadores da última hora, aqueles que se prepararam ao longo das outras encarnações e que agora estão prontos, embora tenhamos passado as vicissitudes, as adversidades, as dores, os sofrimentos das outras existências nossas, serviu-nos até hoje como instrumento de aperfeiçoamento ao nosso crescimento, à nossa evolução, para buscarmos aí as forças de crescermos e nos prestarmos a esse trabalho, oferecendo-nos para a vinha do Senhor. Então, aquele que trabalha na vinha é aquele que está recebendo diretamente aí os ensinos do Cristo, aquele que já está com o coração aberto para os ensinamentos espirituais, aquele que já se preparou ao longo das existências e aquele que quer realmente fazer parte dessa tarefa no bem e dessa força de trabalho em nome do Cristo. Então nós vamos ver outro texto do Evangelho. Esse capítulo 20, ele é riquíssimo e vários são os espíritos que nos deixam essas informações e essas dicas, né, de procedimento. Então esse daqui é a respeito mais dos tempos atuais, né? Parece que está falando para nós nos dias de hoje. Não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Isso já está falando para nós espíritas com a sua inspiração do alto, para nos dar a certeza de que estamos preparados, né? Verdadeiros adeptos do Espiritismo. As línguas de fogo temos como figura que são as vibrações do nosso planeta, talvez as pandemias, os vulcões, as tsunamis, são as manifestações do próprio planeta e das próprias condições do final dos tempos que estão chegados, que fazem muitas pessoas tremerem, se assustarem, ficarem com medo e vibrarem aí no sentido de se sentirem amedrontados diante do que acontece. Então ele nos chama, né, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Então muitos são chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que são chamados para o trabalho nem sempre vão. Aqueles que são chamados para a colheita na vinha às vezes não estão disponíveis, mas alguns que são chamados, eles mesmos se escolhem para ir, porque eles aceitam esse convite. Então, por algum tempo fiquei refletindo sobre essa história de muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, Jesus fez o convite há 2000 anos, chamando a todos para participar dessa elaboração interna, desse crescimento dos seus corações, onde ele semeou o amor divino. Semeou o amor divino e muito poucos receberam essa semente para desabrochar a compaixão, a caridade, né, o bem. E alguns
até hoje esperam esse momento de desabrochar e de se escolherem, né, daqueles que têm condição, que se veem em condição de semear. Ele nos diz então: ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação dos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então é o momento de olharmos para dentro e buscarmos o que é essencialmente espiritual, aquilo que vai nos dar no mundo sutil após a nossa vida física, que vai nos dar os valores que são valores espirituais. Então ele nos diz: ide e pregai, quando nós vamos falar sobre aquilo que nos toca o coração. Convosco estão os espíritos elevados, aqueles que se ocupam de manter na terra as vibrações de amor, de caridade, as bênçãos de pacificação, aqueles que estão em acordo com Deus, com o plano divino, aqueles que guardam como protetores, que estão ao nosso redor, chamados nossos anjos guardiães, nossos anjos protetores. Então esses espíritos que vêm às vezes nos soprar a inspiração, esses espíritos que vêm trazer o conteúdo daquilo que devemos falar. E muitas vezes Jesus falava aos seus apóstolos para irem às cidades pregar, para irem a essas cidades curar os enfermos, e para irem às cidades divulgar a palavra do Cristo, divulgar a essência do Evangelho. E eles iam fazer isso, mas em alguns lugares que eles entravam não eram recebidos, e em outros lugares eles eram recebidos e conseguiam realizar o seu trabalho. Então ele falava aos seus apóstolos: não se preocupem com o que vão dizer, nem o que vão comer, nem onde vão dormir, porque a providência divina irá cuidar de vocês que estão em missão, né? Estão enviados por Deus. Então, nos primeiros tempos ele dizia isso aos apóstolos. Só depois, quando começaram as perseguições e que ele realmente foi preso e que ele estava contrariando, né, os homens que não entendiam sua mensagem, é que ele disse: eu disse para vocês não levarem nada, agora eu digo, quem tiver uma capa, que empreste, quem não tiver, que consiga uma sandália, que leve provisões, que se preparem para os tempos difíceis. Então ele em primeiro disse a eles que não precisavam se preocupar, e depois, quando estavam sendo perseguidos, que tivessem até uma espada. Então continua aqui a missão dos espíritas: certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. Então aqueles que são os escolhidos, muitas vezes eles não são compreendidos no que falam, mesmo sabendo em seu coração da certeza, da originalidade, tendo consciência de que conversam com Deus, de que Jesus os inspira, mas nem sempre eles são compreendidos. Então muitas vezes aqueles que estão diante deles não conseguem escutar, não conseguem compreender, né? Então as criaturas que não querem escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Então é um chamado do Cristo que nos convida a deixar de lado algumas práticas que ele nos fala que é hábitos, né, ocupações fúteis. Isso muitas pessoas não estão querendo, não estão a fim de deixar para trás. A abnegação, então, é deixar de lado a si mesmo, até deixar tudo que você gosta para fazer aquilo que é da vontade de Deus, para fazer um trabalho que é um trabalho excelso, um trabalho elevado,
Então continua o texto, a missão dos espíritas. Pregareis o desinteresse aos avaros. Então aquele que é apegado à matéria, será que ele vai se tornar desinteressado dos valores do mundo físico? Quando nós falamos sobre valores espirituais, muitas pessoas não conseguem compreender. Então aquele que é o escolhido, aquele que é o verdadeiro trabalhador da vinha, aquele que é o verdadeiro espírita, quando fala, inclui na sua fala o desinteresse material. Não que a matéria física, o sustento, a riqueza sejam ruins, mas não podemos colocar todos os nossos valores apenas no mundo físico. Temos de abrir espaço no nosso coração e no nosso pensamento para os valores espirituais. Então, continua o texto. Falaremos sobre abstinência ao dissoluto, aquele que gosta de viver os prazeres da vida. Como nós vamos falar para ele de abstinência, deixar de lado esses prazeres. Falaremos da mansidão aos tiranos, aqueles que só conseguem se impor pela força, pela ira, pela raiva, aquele que se impõe pela autoridade. Como falar a eles de mansidão? E aí só vem um nome, né, que é do Mahatma Gandhi, que diante da tirania fez uma revolução pacífica e que ia para as fileiras de resistência àquela violência que sofriam de serem um povo escravizado, com as mãos vazias, apenas para fazer frente, para fazer número. Então falaremos da mansidão aos tiranos domésticos, né, que eles estão na própria casa, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Então, por mais que nós tenhamos pensado que são palavras perdidas, alguma das sementes são lançadas e alguém pelo menos escuta uma posição diferente daquela que vivencia. Faz-se mister, reguei-se os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Então é preciso vivenciar aquilo que estamos pregando. Regar com suor o terreno que vamos semear, ou seja, insistir, investir nessa conversa e praticar em primeiro lugar, para quando você for falar, você ter base moral, você ter autoridade moral sobre o que você vai falar. A autoridade moral não se conquista apenas com o aprendizado, com a inteligência, apenas sabendo como é, mas a autoridade moral é daquele que pratica e mais ainda daquele que vibra nos sentimentos puros, sem guardar no coração rancor, sem guardar mágoa, sem ter inveja, sem ter ciúmes. Então buscando purificar o seu ser, deixando de lado as questões que são menores do nosso mundo. Porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então é um trabalho que dentro da casa espírita é dos mais bonitos, levar essas lições amorosas do Cristo àqueles que têm o coração em dores, aqueles que trazem as dores no seu coração e convidá-los ao verdadeiro reino dos céus. Então, o que é o reino dos céus? Que Jesus sempre tenta comparar. Então, tem hora que ele compara com um campo em que alguém estava cavando e encontrou ali um tesouro. Então, esse tesouro seria como a preparação do reino dos céus. Então, ele vai comparando com várias coisas. No caso da vinha, ele compara o reino dos céus a esse pai que está chamando os trabalhadores. E esses trabalhadores somos nós em algum momento. São aqueles que aceitam esse trabalho. Então, no reino dos céus, é nós mantermos o nosso coração em atividade, em constante colheita dos bens que são divinos, as uvas que trazemos em nossos corações. Porque
há também abrolhos, há também espinhos, e há também tristeza ao lado das alegrias. Devemos cultivar e colher somente aquilo que está dando fruto e que é realmente a expressão do reino de Deus. O reino de Deus chega para nós como a doçura da uva, chega para nós como os momentos de confraternização com os nossos colegas de trabalho, chega para nós como a consciência tranquila de ter cumprido o seu dever como espírita, de levar consolo para alguém. Então o reino dos céus é como um estado de alma, um estado elevado, uma comunhão com esses espíritos que estão nos incentivando o tempo todo. O nosso coração fica em júbilo, ficamos felizes só de ajudar, só de participar dessa vinha, só de participar dessa colheita e de levar ao Cristo de volta depois do nosso desencarne, esses frutos cultivados ao longo da nossa existência, ainda que na última hora, ainda que no último minuto da nossa vida planetária, pensando na transição para a regeneração. Então estamos vivenciando aqui os últimos momentos e temos muito trabalho. Nunca teve tanto trabalho na vinha. É como se as primeiras vinhas tivessem poucas fileiras para serem colhidas, e agora temos quilômetros e quilômetros de vinhedos para colher, e os trabalhadores nunca são suficientes. Temos sempre de chamar mais, chamando aqueles que estiverem dispostos a vir ao trabalho, a vir participar desse banquete de luz. Então nosso coração fica enriquecido com o que é do reino de Deus, com as fontes que nos alimentam, vindas do Pai Celestial, as fontes de luz que desabrocham em nosso coração. Ficamos em júbilo, em felicidade, em alegria, somente por estarmos participando dessa tarefa divina de compartilhar no reino de Deus. Continua então a missão dos espíritas. E depois, levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão. Então são muitos os orgulhosos do nosso mundo, aqueles que trazem o coração parece que fechado às verdades espirituais e vão achar que o nosso trabalho, que a nossa palavra, que a nossa mensagem é pouca coisa. Então vamos insistir também com esses. Vamos levar a palavra divina aos eruditos que exigirão provas. É engraçado quererem provas que não podemos dar, porque é algo que sentimos no nosso coração. E somente podemos dar o testemunho das nossas vivências e daquilo que nós conquistamos, da mudança que nós fizemos em nós, como prova da grande vontade de Deus de que os homens cresçam, evoluam, se transformem em seres angélicos, em seres mais pacificados, mais próximos da perfeição de Deus. Então os eruditos exigirão provas, mas nós não temos provas para dar. Eles é que têm que provar, porque eles acreditam no nada. É melhor que eles provem, porque se eles estão querendo provas, eles é que provem. Também levaremos a palavra divina aos pequenos e simples que a aceitarão. Então esses são aqueles que estão já prontos para o trabalho na vinha, que estão esperando lá na praça a serem assalariados. Eles estão esperando somente que alguém passe e os convide.
Então eles aceitarão e virão para o trabalho. E também se tornarão, né, como trabalhadores, também se tornarão escolhidos. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Então, fervor e fé são duas palavras que significam no nosso mundo algo muito raro. Aqueles que têm no seu coração essa certeza de que é preciso levar aos outros os exemplos das verdades espirituais. Então, uma oração fervorosa a Deus, pedindo pelo bem de todos, com fé, é algo que bate às portas do céu, é algo que modifica na terra, rompe com as iniquidades que aqui tem. Continua então a missão dos espíritas. Ide, esses receberão como hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então mudam-se-lhe os valores no seu coração, passando a abrir-se para os valores espirituais, compreendendo que no seio da terra, nossa mãe, são forjados ali os seres angélicos que um dia seremos, a partir das nossas aflições. E tantos são os que, antes eruditos, antes orgulhosos, antes trazendo seu coração endurecido, depois de algumas aflições, modificam completamente e passam a compreender que nada somos diante de Deus, apenas estamos aqui em aprendizado como todos os outros nossos irmãos, aprendem de diversas formas nos antagonismos do nosso planeta, seja na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. Estamos aprendendo a conviver e a experienciar a mensagem que é divina, que vem do Cristo. Continua o texto: arme-se vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Então ele nos convida a essa tarefa no bem, a ir para a vinha, para semear, para arar a terra com decisão e coragem, com muita força. Precisamos ter força, essa força que é do mundo físico, da ação, a força da ação. Precisamos agir em nome da nossa fé, em nome do nosso fervor. Precisamos de decisão e coragem. Então, se precisamos estar aqui e queremos praticar a caridade com os ensinos do Cristo, que são de amor puro, precisamos agir no mundo, nos inscrever entre os trabalhadores do Cristo, ir buscar aquele que está caído, necessitado, doente, ir ao encontro dos que precisam da nossa certeza, da nossa palavra, do nosso amor. Então esse espírito, deixei para o final aí para revelar, é Erasto, um dos expoentes tanto do Evangelho quanto dos outros textos espíritas aí, dos outros livros da codificação, que sempre nos deixa essas palavras de incentivo, de coragem para crescermos entre nós mesmos, como trabalhadores que somos da vinha do Cristo. Então, para ele foi colocada uma pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviam, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Como vamos reconhecer aqueles que estão agindo certo dentro do Espiritismo?
E a resposta dele vem assim: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levarem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, muito importante refletirmos sobre essa informação vinda do espírito Erasto sobre o verdadeiro espírita, sobre aquele que tem essa missão junto à Terra, sobre aquele que se escolheu, que recebeu esse chamado do Cristo, se inseriu nos trabalhos no bem, hoje está entre os trabalhadores da última hora, que vão receber como pagamento um denário, conforme combinado em todas as épocas com o Cristo. É o governador do nosso planeta, ele não poderia ter outro pagamento. O pagamento é esse: estarmos em paz com o reino de Deus. Então só tem um pagamento para todos, aqueles que trabalharam desde o começo e aqueles que trabalham agora na última hora. Então só tem esse pagamento. Como vamos saber quem é que está certo nesse trabalho? Aquele que pratica a verdadeira caridade, aquele que socorre o maior número de aflitos, aquele que ama o seu próximo, aquele que traz em si a abnegação, aquele que pratica a lei de Deus em sua maior expressão, porque Deus quer que a sua lei seja praticada. Então, uma história que diz a respeito de um discípulo que buscava um mestre, e esse discípulo vai perguntar ao mestre o que ele precisa fazer para estar em paz consigo mesmo. E o mestre me pergunta: o que você faria para manter-se em paz, né? E ele responde: praticaria as leis de Deus. Então é exatamente isso. Aquele que tem o conhecimento precisa aplicar esse conhecimento em si mesmo, em primeiro lugar, e depois olhar para a lei de Deus e compreender o que precisa fazer para agir em nome dos seus semelhantes, tanto mostrando com sua postura, dando os exemplos, como ensinando também o que é vindo da lei de Deus. Então, aquele discípulo que está exatamente como representante da lei, ele está em paz consigo mesmo, seu coração está em paz, ele compreende a lei de Deus. A lei do nosso planeta é a lei de liberdade, de livre-arbítrio. Nós não podemos infringir a lei da liberdade de ninguém, não podemos impor a nossa vontade a ninguém. Todos são livres. É a lei do nosso planeta. Outra lei do nosso planeta é a lei do retorno, a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela vai garantir a justiça do nosso planeta, porque tudo aquilo que nós semeamos, vamos colher. Então essa lei, ela é máxima da justiça divina. E é essa lei que nos ensina. É essa lei que vai nos dar o retorno das nossas ações, para que possamos compreender que o que nós semeamos, o que nós agimos, o que nós pensamos, é que vai vir de retorno a nós. Pensando assim, compreendemos a lei também de caridade e de amor, ainda que seja só por forma intelectual. Vamos entendendo os mecanismos do nosso planeta de prática do bem. E a partir dessa justiça interna que vamos receber aquilo que nós doamos,
vamos buscando o caminho da caridade para realmente também nós recebermos a caridade. Há outro texto do Evangelho chamado Obreiros do Senhor. Também no final vou deixar quem é o Espírito que ditou esse texto. Então ele nos diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então aproxima-se o tempo. Nós já estamos vendo alguns indícios desse tempo que está vindo, né? São as pandemias, como eu disse anteriormente, as tsunamis, os vulcões, né? As guerras, as coisas que nos acontecem, que são sinais dos tempos. Ditosos serão os que se houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, aqueles que trazem o seu coração em paz, aqueles que veem essas vicissitudes e não se abalam, são os que confiam na lei de Deus e que foram para as frentes de trabalho, para as vinhas, para a colheita com desinteresse e pensando apenas na prática da caridade. Esses sim estão trabalhando exatamente como o Senhor esperava deles. Continua então o autor de Obreiros do Senhor. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, estava pensando em receber 1 denário combinado com o patrão, vai receber o cêntuplo disso. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio ao vosso ciúme, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha só essa lição importantíssima que está nos evangelhos para os trabalhadores da vinha, aqueles que são da última hora, aqueles que são os trabalhadores espíritas e que chegam à casa espírita e que refreiam nos seus corações os ciúmes e as discórdias pelo bem maior, que é a obra do Senhor. Então, se eu tenho de ir para a vinha trabalhar, e nessa vinha outros trabalhadores em discórdia, em confusões, em ciúmes, vamos manter o silêncio nos nossos corações, para que a obra que é maior, que é do Cristo, a casa espírita, não venha respingar essas cores borradas dos nossos ciúmes, das nossas discórdias, não venha respingar na doutrina as dores que são do movimento espírita. Então, nós, como os trabalhadores, temos essa responsabilidade de compreender esse texto muito bem e de refrear os nossos ciúmes, impor silêncio às nossas discórdias, ainda que sejam discórdias internas conosco mesmo. Silenciar. O silêncio é muito bom. O silêncio nos dá o momento da reflexão. Quando silenciamos, meus irmãos, e internalizamos aquilo que estamos vivenciando, vamos percebendo a delicadeza da obra do Senhor sendo tramada ao longo das nossas existências, das nossas vidas, por meio daqueles que estão sendo colocados no nosso caminho para nos provar. E é assim que nós nos sublevamos à prova, é assim que nós crescemos diante da prova que nos é colocada, silenciando. Então, muitos de nós precisamos aprender a ir para as vinhas do Senhor, trabalhar em silêncio. Então, unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor chegue e encontre a obra acabada. Então, aquele que quer silenciar o seu coração e colocar a sua obra a termo, né, levar a sua parte pelo menos ao fim, vai estar pleno
de sua vida com o Cristo. Continuando então, o nosso texto explica a respeito, né, do nosso proceder e de como devemos nos irmanar com a lei de Deus. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois os que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Vemos então aqui que o texto é assinado pelo Espírito de Verdade e que esse irmão maior da humanidade nos traz toda a orientação para o trabalho na vinha do Senhor, onde se compara na parábola de Jesus para aqueles que estavam ouvindo as suas histórias ali, que queriam entender o que era o reino dos céus, e Jesus esclarece com essas histórias, dizendo que se compara a essa vinha. E aqui, já o Espírito de Verdade, traduzindo para nós, como espíritas, essa grande obra da regeneração pelo Espiritismo, que é clarificar aos homens a sua consciência diante do que são espíritos imortais, encarnados aqui no nosso planeta, para vivenciarem as experiências de crescimento e de trabalho. Daí também entendermos: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque todo esse processo demorou ao longo dos anos, ao longo das eras, ao longo das propostas que eram sendo lançadas ao nosso planeta, e os últimos têm esse melhor aprimoramento ao longo da existência, crescendo para unir-se ao Cristo em proposta de trabalho no bem. Então vemos essa elevação moral ao longo das existências e das eras. Hoje nós somos convidados ao trabalho nas diversas vinhas do Senhor, que são as nossas próprias casas, as casas espíritas onde nós trabalhamos, que são as nossas cidades, que são as nossas encarnações. Ao longo das existências, nós vamos aprendendo o trabalho no bem e vamos compreendendo como edificar o reino de Deus dentro de nós. Esse trabalho não é só externo, ele também é interno. Então as vinhas do Senhor são também as nossas próprias dores. Se olhamos para dentro, encontramos no nosso coração aquilo que podemos colher como frutos, os nossos aspectos luz, a nossa força, as nossas virtudes, aquilo que alguns têm em algumas qualidades e outros têm em outras, e que vai dando a cada um sua particularidade na luz que vem do Cristo. Então, quando ele caminhava pela terra, trazendo ao mundo a sua luz do seu coração,
ele nos explicava sobre as verdades espirituais. Aos homens simples era mais fácil explicar as colheitas, comparando o trabalho que eles faziam com o próprio trabalho interno de arrancar ervas daninhas, de silenciar o coração, de fazer uma pausa em nós mesmos para seguirmos mais confiantes amanhã. Então, as vinhas do Senhor são os lugares onde há necessidade de levarmos a palavra amiga, de levarmos as verdades espirituais, mas é também o lugar da nossa reflexão com aquilo que já sabemos. Disse o apóstolo Paulo que a fé sem obras é inoperante. Não adianta termos fé, fervor na oração, se nós não agimos no bem. E ao mesmo tempo, se nós agimos no bem, nós temos de demonstrar que aprendemos as lições. Então, a fé sem obra não tem nenhum porquê você acreditar no Cristo, acreditar na sua mensagem e não colocar em prática. Não tem porquê. Então, todo aquele que descobre o reino de Deus em seu coração, que segue o apelo do Cristo, vai modificar-se a ponto de se inserir nas tarefas do bem. Não só junto ao semelhante, praticando a caridade, mas também junto a si mesmo, garimpando, recolhendo aqui e ali, observando dentro de si o que está de acordo com a lei de Deus, com a doutrina do Cristo, e o que está em desacordo, para ser extirpado do coração. Então, são muitos os que trabalham no bem e dedicam sinceramente horas do seu dia para esse exercício, mas internamente ainda não conseguem colocar em prática esses ensinamentos. Uma coisa é você ir ao seu irmão, falar com ele sobre o reino de Deus. Outra coisa é você experienciar o reino de Deus no seu coração. São posições muito diferentes dentro da vinha do Senhor. São posições de consciência de quem nós somos. Então, aquele que apenas fala a respeito da alma imortal, que dá lições sobre o perispírito, que explica sobre os chakras, que vai às tribunas, às fileiras, falar do conhecimento espírita, mas realmente não faz nenhum movimento interno para manter o seu corpo de luz purificado, está simplesmente repetindo conhecimentos sem vivenciá-los. É muito importante mantermos a coerência entre o que sabemos e o que somos. As palavras, elas só têm poder de tocar o outro se elas partem da prática das virtudes. Aquilo que nós ensinamos só tem credibilidade junto ao outro se nós praticamos. E aquilo que nós somos como vibração, como sentimento, como pureza de coração, só alcança a força celestial, a ajuda espiritual, a credibilidade junto aos nossos irmãos do invisível, se realmente nós mostramos a vontade de nos melhorarmos. É como os trabalhadores da vinha da última hora, que estão na praça porque não foram assalariados. Mas em nenhum momento foi por causa de preguiça, nem por causa de deixar para depois, simplesmente porque não foram assalariados. Dentro de nós existe essa força vinda de Deus,
E quando nos unimos em pensamento para orar, para meditar, para glorificar a Deus, encontramos em nossos corações esse silêncio e essa virtude que se transforma na luz do Cristo no mundo. Somos então aquela mudança que gostaríamos de ver no nosso planeta, como nos disse Mahatma Gandhi ainda outra vez. Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim do nosso estudo. Quero agradecer por terem me ouvido, quero agradecer pela atenção, mas principalmente de tudo que foi dito, falado, explicado. Ouçam os seus corações para essa vivência sincera com a verdade do Cristo. Leiam várias vezes a parábola, leiam o capítulo 20 do Evangelho, leiam os ensinamentos dos Espíritos, reflitam sobre esses ensinamentos. Passem o dia inteiro refletindo sobre um desses textos e, depois de muito refletir, modifiquem no seu coração tudo o que precisa ser modificado ao longo da existência. Então, deixo com vocês a imagem do Cristo, sabendo que Ele é o portador da luz do Reino de Deus, é o grande dispensador dessa energia pelo mundo, é o nosso modelo guia planetário, é aquele que trazia a paz em seu coração e que disse que não ia deixar a paz como o mundo dava a nós, mas a paz de uma forma diferente. A paz vinda da meditação, da reflexão, da oração, da vigília constante. Então o Cristo deixava todos aqueles com quem ele estava, buscava o alto das montanhas, silenciava o pensamento, refletia sobre a vontade de Deus. E quando descia, ele modificava suas ações para agir no mundo segundo essa vontade. Isso é muito importante como prática. Tenham isso em mente, tenham isso no coração e principalmente nas atitudes para que possamos modificar o nosso mundo mais rapidamente, para que venha o reino de Deus até nós, como nos ensinou o Mestre na oração Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Que esse reino venha ao nosso coração, porque fomos buscar, por meio da oração e do silêncio interno, por meio da vigilância constante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E assim transformaremos a nós mesmos e ao nosso planeta. Então estou grata, muito feliz por estar aqui. Tive um pequeno probleminha aqui, não vou poder aparecer, porque está dando um fundo preto aqui, não sei porquê, mas deixo para vocês então os melhores votos de que as minhas palavras tenham surtido efeito. Muito obrigada, fiquem com Jesus e até a próxima. Então, meus irmãos, após essas boas palavras, essas boas lições que nós temos, vamos mais uma vez agradecer o nosso Senhor. Obrigada, Jesus, mais uma vez, por esse banquete espiritual que nós partilhamos agora, todos nós entre os nossos lares. Unimos agora os nossos corações e pensamentos a sermos gratos por isso e também para colocarmos tudo isso em prática em prol do bem nosso e da comunidade que nos cerca. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, que um dia será de muita paz e de tranquilidade. E assim, Mestre amado,
agradecemos por essa noite de elucidações. Fica conosco, Senhor, em nossos corações, em nossos pensamentos e principalmente em nossas atitudes. Que assim seja. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos. Que Jesus esteja no lar de cada um nesse momento. Até breve.